A viagem à Itália teve um caráter pessoal para Lula. A viagem à França, ela tem ali algumas distrações e tal, mas o que importa é o tete-a-tete, a prosa com o Emmanuel Macron, presidente francês. Mas há vários aspectos aí interessantes nessa viagem. Na Itália, o principal objetivo do Lula era visitar o Papa. Afinal de contas, há uma relação de amizade e, além disso, Lula queria agradecer o apoio que recebeu de Francisco quando ele, Lula, estava preso e algumas manifestações do Papa com relação à situação no Brasil, a preocupação com aspectos sociais, etc. Francisco é muito próximo, em alguns aspectos, não em todos, até porque são épocas muito diferentes, mas em alguns aspectos muito próximo de João 23, um pouco, em alguma medida, de Paulo VI. É bom lembrar que o Concílio Vaticano II ele traz transformações gigantescas, né, dentro do catolicismo, sob Paulo VI, e é um pouco especulativo, né, porque não conhecemos como Papa apenas seus pensamentos anteriores, porque ele ficou pouquíssimo tempo como Papa, com o João Paulo I, que assumiu o papado e logo depois morreu. E, por outro lado, há uma distância de léguas e léguas do ponto de vista ideológico, porque como em toda instituição, aqui dizendo do ponto de vista intramundano, né? Como toda instituição, o catolicismo tem divisões de linhas de pensamento, divisões ideológicas. Então, se há proximidade entre Francisco e esses papas, ele está a léguas de distância do João Paulo II, até porque o João Paulo II cresceu em outro ambiente, enfrentou outras lutas, né? E principalmente em relação a um teórico do catolicismo, um importante teórico dos tempos modernos do catolicismo, que é o Ratzinger, o Bento XVI, né? Que faleceu há pouco tempo. Ficou, inclusive, como Papa emérito durante uma parte do papado de Francisco. Então, essa proximidade existe entre Lula e ele, e também a visita a uma pessoa convalescente, né? Um homem de 86 anos, passou por uma cirurgia de 3 horas e recuperou-se bem, então o Lula foi visitá-lo. Vale notar que há uma preocupação comum com o assunto Nicarágua. O Brasil, inclusive, já demonstrou a intenção de apoiar a resolução da OEA que condena a situação na Nicarágua e ao fim, claro, o governo de Daniel Ortega. E Francisco foi muito pressionado, e tinha de ser, porque o Ortega estava encarcerando padres, expulsando freiras em ônibus, né? Enchia ônibus com freiras e tira elas daqui, e mandava para outros países e tal. Fez isso, inclusive, com nicaragüenses, né? Gente de quem foi até retirada a cidadania natural, de nascença, não é adquirida. Negócio impressionante. Há padres hoje presos na Nicarágua, outros que não estão presos, mas estão em prisão domiciliar. O sujeito não pode sair da casa dele, não pode celebrar missa, não pode fazer nada. E é bom lembrar que, mais do que isso, Ortega foi quem ordenou a repressão que resultou em, no mínimo, contagem mais conservadora, 300 e poucos mortos naquelas manifestações contra a reforma da Previdência na Nicarágua. E a contagem aceitável é a relativa a Manágua. O que aconteceu no interior da Nicarágua, pouco se sabe. Muita gente foi reprimida e muitos morreram.
os candidatos de oposição foram presos. Candidatos à presidência que concorreriam com Ortega foram presos. Teve conversa, né? O cara foi acusado de atentar contra a democracia. Interessante como a democracia é usada, a palavra. Né? Então, diante disso, arcebispos e católicos, leigos, né, pressionavam Francisco para que, dissesse alguma coisa. Ele é o chefe do catolicismo. E havia uma perseguição, além de várias outras, contra diversos setores da sociedade nicaragüense, inclusive trabalhadores e indígenas nicaragüenses que têm sofrido com a ditadura. Havia uma perseguição específica aos católicos, às lideranças católicas. Então, o Francisco tinha a obrigação de se manifestar. Durante um tempo, ele trabalhou com a ideia de ficar em silêncio publicamente e pressionar o governo nicaragüense por intermédio de embaixadores, né, de enviados. Não funcionou. Então, há poucos meses, ele resolveu falar e aí criticou duramente o regime de Ortega. E o Brasil teve aquela coisa do Lula de comparar os seguidos mandatos de Ortega com a Merkel, sendo que parlamentarismo é muito diferente, né? O sujeito não há um limite de mandatos, mas há a possibilidade de você tomar posse hoje, depois de amanhã você já está fora do cargo porque você perdeu o apoio parlamentar. Uma moção de censura é suficiente para derrubá-lo. São coisas bem distintas. E grave, não é nem o problema de muitas, se a Constituição permite reeleições seguidas, está tudo bem. O problema é quando há fraude, prisão de oposicionistas. Então, chegou ao limite a situação do Ortega. Então, inclusive gente que gosta dele, que tem um histórico de apoio, hoje não consegue mais defendê-lo. O noticiário raso é terrível, terrível, porque muita gente acha que eu sou de esquerda, o Ortega é de esquerda, então eu vou apoiá-lo incondicionalmente. O Ortega não é de esquerda, coisa nenhuma. Os sandinistas históricos romperam com o governo. A não ser aqueles que ganharam cargos ali e aderiram ao orteguismo. Porque, na verdade, não há sandinismo no governo. Tem nada a ver entre Sandino, a figura histórica, o movimento sandinista histórico derrubou uma ditadura sanguinária do Anastácio Somoza. E não tem nada a ver com Ortega. Com o Ortega destes tempos. Né? É um sujeito que está lá, o poder pelo poder, e atacando todos que ameaçam o seu poder. Então o Brasil vai apoiar a resolução da OEA. Agora, conversa do Lula também com o prefeito de Roma, aqui também é uma coisa pessoal. O Roberto Gualtieri, ele quando era deputado e foi ministro da Economia e Finanças na Itália, ele apoiou o Lula quando o Lula estava preso, ele defendeu o Lula. E quando ele foi candidato a prefeito de Roma, em 2021, o Lula manifestou esperança de que ele fosse eleito e foi eleito no final de 2021. Então ali foi uma visita de caráter pessoal, de amizade, né? Não é uma visita institucional. Teve um encontro com o Mattarella, que é o presidente da Itália, mas o presidente da Itália não governa. Ele não é um cargo decorativo. Ele convoca eleições, ele é consultado pelos partidos quando há dissolução do parlamento, ou se haverá a chance de alguém formar um novo governo ou se haverá convocação do parlamento. Mas ele não governa. Ele é presidente. Ele não pode, por exemplo, adotar nenhuma medida pró-Brasil no voto da Itália no caso de um eventual acordo Mercosul-União Europeia. Ele não tem. Quem faz isso é o governo, ele não é governo. Ele é chefe de Estado. Embora tenha um papel ativo nas crises políticas, ele pode decidir dar chance a alguém de tentar formar um gabinete ou convocar eleições, mas não governa. E o Lula não queria encontrar-se com a Giorgia Meloni e a Giorgia Meloni não queria encontrar-se com o Lula. Não é? Ela entendia que
O Lula é uma figura conhecida. Não é um cara que você precisa apresentar ali em qualquer canto do mundo. Olha, ele pensa assim. É um cara conhecido no mundo inteiro. Então, a Giorgia Meloni não queria que seus eleitores enxergassem esse encontro como um afastamento dela de suas políticas originais e tal. Embora a Giorgia Meloni é uma premier medíocre, né? Ela teve na sua origem, lá atrás, sua origem de movimento político, ela era uma adolescente quando se envolveu com política, ela foi muito ligada a grupos neofascistas italianos. E depois se distanciou, né? Adotou uma posição mais moderada, nega veementemente qualquer saudosismo em relação a Mussolini, etc. Mas defendia uma Itália soberana, inclusive em relação à União Europeia. E hoje o que se vê é uma Itália que obedece prontamente às ordens dos Estados Unidos e que não contesta em nada a burocracia europeia, o poder centralizado da Europa em Bruxelas, nada. Medíocre. E, ao mesmo tempo, acaba sendo uma fonte de ataques verbais a imigrantes. Né? A xenofobia, ela está presente em diversas iniciativas do governo Meloni. Então não havia o que conversar. Mas ficou chato para ambos, né? Pô, o Lula pensa, bom, eu tô aqui, ela é a chefe de governo. E ela, pô, o presidente da República, que tá aqui, ela é chefe de Estado e de governo e tal, eu vou ignorar. Mas eles não tinham o que conversar, tanto que o que é passado para a imprensa? Que eles conversaram sobre os problemas climáticos do planeta. Ou seja, né? Não aconteceu nada. Né? Esse papo de conversar sobre problemas climáticos do planeta e tal. Não tá fácil e tal, sabe? Não era não havia nada planejado, nenhuma proposta a ser debatida, nada. Um encontro para evitar constrangimentos. Na França, tem esse negócio aí que a gente ouviu há pouco. O Ronald trouxe pra gente aí um trecho do discurso do Lula. Ele foi convidado pelo vocalista lá do Coldplay, quando ele esteve no Brasil, foi recebido pelo Lula e tal. E claro, discurso para massa, então você tem concessões diversas, né? Como essa que ouvimos há pouco. A Amazônia é do Brasil, mas ao mesmo tempo ela é do mundo. Sim, em certo sentido, né? Aí você entra nas discussões conceituais. Então a Sibéria também é do mundo, o Alasca é do mundo, não é? As florestas da Indonésia, do Quênia, também são do mundo. Então, isso você pode considerar que tem uma importância global. Mas não é admissível, e por isso o Lula falou, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia é brasileira, é claro. Ela no seu todo pertence a 9 países, né? Os países amazônicos. Mas o Brasil tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia, que no seu total tem mais de 6 milhões. Então ele está certo quando bate o pé e fala em soberania. É bobagem? Não, no cenário atual não. Isso tem de ser dito na cara do Macron. O Macron quer usar esse encontro aí para defender impostos internacionais. O Brasil deve se posicionar radicalmente contra essa proposta. É a única posição decente que o Brasil pode adotar. Porque essa é uma proposta contrária aos interesses dos países mais pobres, dos países exportadores. É ruim para quem exporta desde petróleo até milho, passando por minério. É uma proposta ruim que vai encarecer o custo da importação pelos países ricos de produtos desses outros países. É ruim para o Brasil, é ruim para a América do Sul, é ruim para a América Latina, é ruim para a África, é ruim para grande parte da Ásia. Não para toda ela, mas para grande parte. E é uma proposta que interessa principalmente aos Estados Unidos, ao Canadá
e a União Europeia. Até para o Japão, que faz parte do G7 e tal, é uma proposta ruim. O Japão é um país que depende de exportação, por isso a sua moeda é tão desvalorizada, né? A moeda japonesa tem de ser desvalorizada para que o produto japonês tenha um bom preço no mercado internacional. Isso é vital para o Japão. Então o Brasil deve dizer ao Macron: não aceitamos isso. Votaremos contra. Votaremos contra. Em qualquer fórum que seja, votaremos contra. Não há meio termo. E não deve haver meio termo em relação à proposta europeia de colocar o Mercosul de joelhos. Tanto que o Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, já foi chanceler do próprio Lula, o Celso Amorim, ele chamou de acordo neocolonial, que é isso que os europeus estão colocando sobre a mesa. Uma proposta de um acordo que é conceitualmente, na sua essência, neocolonial. Em Buenos Aires, no começo deste ano, os caras tiveram a cara de pau de propor isso numa reunião com 4 países, sendo que apenas um deles é amazônico, é o Brasil. Argentina, Paraguai e Uruguai não são. Mas propor que a gestão das florestas, e aí a Argentina também já levantou a orelha, porque falou: opa, os caras estão de olho nas riquezas da Patagônia, tem muito petróleo, e tem o petróleo de xisto, né, que fez uma revolução na economia dos Estados Unidos. A Argentina tem. Então, mas basicamente o interesse é a Amazônia. Eles querem que a Europa participe da gestão. O que significa isso? Parece uma frase banal, né? Participar da gestão. Ora, quem participa da gestão participa das decisões. Isso, na verdade, é um passo em direção àquilo que o Macron um dia falou publicamente. Depois não falou mais, mas ele defendeu publicamente a internacionalização da Amazônia. E Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Suriname, Peru, todos têm a obrigação de um não inequívoco para essa proposta. Porque a Amazônia não deve ser internacionalizada. O papo, claro, é óbvio, é cheio de intenções aparentemente belas. Queremos uma gestão internacional para defender a Amazônia. Isso é mentira. Isso é mentira. O que querem é o acesso sem barreiras a recursos da Amazônia e também querem abrir a possibilidade de que tropas sejam colocadas na Amazônia. Aliás, parênteses. Aline, Ronald, a gente tem falado vez ou outra aqui da situação peruana, né? A presidência peruana, golpista, o Congresso peruano, golpista, estão abrindo as portas agora para milhares de tropas americanas, né? Entrem quando quiserem e tal, para exercícios militares quase permanentes. E os Estados Unidos, inclusive, falando: não, isso aí é uma resposta ao crescimento da influência chinesa na América do Sul. Então, eles se movimentam. Nessa direção. O Macron expressou publicamente, quando falou em internacionalização da Amazônia. O Biden derrubou o governo peruano, derrubou o Pedro Castillo.
e junto com as elites peruanas, e um Congresso marcado por corrupção. E agora o Trump disse que se tivesse sido reeleito teria invadido a Venezuela e tomado seu petróleo. E a gente vai achar que está tudo bem, que a conversa deve seguir normal, amena. Então eu preciso que o Lula diga ao Macron não a essa ideia de impostos internacionais, que, claro, vai ser defendida pelos países ricos. Não há a menor dúvida quanto a isso. E é preciso uma posição conjunta de América do Sul, África, da maioria dos países da Ásia, porque a maioria tem interesse em rejeitar esses impostos. Isso pode incluir, inclusive, o Japão, que é parte do G7, dizer não. É preciso dizer que a proposta da União Europeia feita ao Mercosul é indecente, ou, como disse o Celso Amorim, é neocolonial. E é bom lembrar que isso permitirá que empresas europeias disputem contratações de poderes públicos no âmbito do Mercosul, indústrias europeias inclusive. O Lula, aliás, fez uma referência a isso hoje, quando falou da necessidade de reindustrialização do Brasil. Ele até toma como exemplo o fato de que a participação da indústria no PIB caiu muito, mas não é esse o ponto. Isso caiu no mundo inteiro. O setor de serviços cresceu e aí é uma relação relativa, né, de participação em algo específico, no caso o produto interno bruto. Se os serviços cresceram muito, e é inevitável, é claro, é óbvio, que a sua participação relativa cresceu e a dos outros desceu, da agricultura e da indústria. Então não é esse o problema, não é a participação relativa. Mas é a necessidade óbvia de uma reindustrialização que muitos chamam de neoindustrialização, ou seja, com o uso da melhor tecnologia obtida para que o Brasil tenha, de novo, uma indústria não apenas forte internamente, mas com participação no mercado mundial. E isso que o Mercosul está sendo pressionado a assinar seria um golpe nesse projeto de reindustrialização brasileira, ou de neoindustrialização, já que o Brasil não se desindustrializou completamente, embora tenha sofrido um processo de desindustrialização. Por muita culpa interna também. Impostos muito altos, custo Brasil, concorrência pesada com a China e com alguns países europeus e com os Estados Unidos, né? Mas é preciso deixar claro para o Macron que esses termos não serão aceitos. E voltar a dizer: a soberania dos países amazônicos sobre a Amazônia é inegociável. E a França está lá, geograficamente lá, com a Guiana Francesa, não é? Mas é preciso deixar claro, não é negociável essa soberania. Então há muitos assuntos seríssimos para serem tratados na conversa com Macron. Esse é o grande ponto da viagem, é a conversa com Macron. A decisão do parlamento francês de rejeitar um acordo com o Mercosul não tem ainda peso de lei. Terá se a União Europeia aprovar um acordo, aí os parlamentos têm de ratificar. Na União Europeia, tudo ou é aprovado por unanimidade ou não é aprovado. Então, todos os parlamentos serão consultados, mas a posição do parlamento francês, por enquanto sem efeito de lei, mas já é um sinal de que votará contra. O Mercosul não tem de ficar desesperado, se agarrar à possibilidade desse acordo. Se não houver acordo, problema dos europeus. O que não pode é um acordo neocolonial, como bem definiu o Celso Amorim, ser lançado goela abaixo da América do Sul. Ronald.